Salve, salve, meus amigos, como estão todos? Tenho plena certeza que bem. Só pelo começo da conversa, vocês já viram que esse aqui vai ser daqueles programas que eu vou utilizar, vai ser o bate-papo que eu vou utilizar para os meus dois programas. Vou utilizar para o Café Cultural da Mega Brasil e vou utilizar para o Caminhos da Evolução da Rádio Sensorial FM, que fica bem para todo mundo. Quanto mais divulgação, melhor, né, João? Quando a gente tem livro lançado, a gente quer mais a divulgação, a gente quer mais. Quanto mais gente sabendo da nossa obra, melhor. O bate-papo é sempre o mesmo, aquela maluquice que a gente faz aqui, que acontece de tudo um pouco, a gente chega até a falar do livro também. Uma hora a gente fala do livro, mas isso é detalhe, a gente está aqui para bater papo. Meu mais novo amigo João Ribeiro, que está aqui com a gente, a quem eu já agradeço demais a presença, muito legal, quando eu recebi o teu material, eu gostei muito e vamos bater um super papo aqui. Mas eu quero começar, como eu começo sempre os programas. Eu quero saber, quem é João Ribeiro por João Ribeiro? Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar falando com vocês, é um prazer enorme estar aqui, e eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre mim mesmo, né? Mas vamos lá. Imagina! João Ribeiro é um médium, palestrante, escritor, um pai de família, tenho 2 filhos, sou casado, estou nessa caminhada espiritual há um longo tempo já, conheci a doutrina espírita lá atrás, em 2009, de lá para cá venho me desenvolvendo mediunicamente. Então, faço um trabalho também. Acaba, viu, meu amigo? Que nunca acaba. Vamos deixar claro que esse desenvolvimento nunca acaba. Começou. A gente fala sempre assim, né? Quando você quer começar o seu desenvolvimento? Primeiro, já devia ter começado. Mas começou agora, ótimo. Aí, quando termina? Meu amigo, aí a pergunta que não acaba nunca. Não acaba. A gente vai estudar a vida inteira e tem tanta coisa para aprender nessa caminhada terrena. E trabalho também com algumas terapias que eu fui desenvolvendo ao longo dessa construção, né? Auxiliando as pessoas tanto em curas morais, curas espirituais, curas físicas, desenvolvimento mediúnico. Então eu faço um trabalho bacana aí com a espiritualidade já faz um longo tempo. Como você se descobriu médium? Assim, para quem não conhece mais o pessoal do Café Cultural, que talvez não esteja tão acostumado com essas. Aí a gente já vai falar do livro dele, tá, gente? Isso é um pequeno detalhe. Mas talvez não esteja acostumado com essa terminologia. A questão, assim, tem aquela sempre pergunta, né? Será que eu sou médium ou será que eu não sou? E a grande resposta é: todos somos médiums, né, João? Exato. De acordo com Kardec, na doutrina espírita, todos nós somos médiums, uns mais ostensivos, outros menos. Mas eu venho sentindo isso desde a minha infância. Então, com 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu tinha essa coisa já da percepção do extra, né, sensorial, do extrafísico. Então, eu nunca tive medo dessas coisas, mesmo quando era pequeno, porque eu acho que já trago isso dentro de mim. E por mais que eu tenha vindo de uma escola católica, de uma família católica, tenha feito catequese, crisma, todos os ritos da religião católica, eu sempre tive muito interesse por espiritualidade. E além de já ver os espíritos, sentir eles mexerem comigo, eu comecei com 14, 15 anos a ter os desdobramentos. A paralisia do sono, sair do corpo, e não entendia nada sobre isso. Era totalmente leigo, de acordo com a minha vida física, né? Minha vida atual, material. E comecei a desenvolver os estudos por conta, porque minha família era contra, até certo momento. Comecei a fazer os estudos e fui lendo muito romance espírita, depois fui entrando na doutrina espírita, fui buscando um pouquinho também sobre outras religiões espiritualistas, e por mais que a minha base de conhecimento seja a doutrina espírita, que é excelente, eu me considero hoje um espiritualista cristão, porque além de ter feito todos os cursos da doutrina espírita, hoje ser um dirigente espiritual, um mentor espiritual, eu busco também conhecimento em outras religiões espirituais, espiritualistas. Então, isso vem agregando muito valor e me desenvolvendo como ser humano, como consciência. Eu vou abrindo, eu vou expandindo esse conhecimento em busca de tudo isso que a espiritualidade nos traz. Eu sempre falo para as pessoas que a espiritualidade é um todo, é como se fosse um oceano, e as religiões são apenas rios que nos levam ao mesmo lugar. Então, eu já naveguei pelo rio do Espiritismo, navego hoje pelo rio da Umbanda, e assim eu vou caminhando e vou me desenvolvendo espiritualmente. E a mediunidade me acompanha desde quando eu era pequeno, eu só fui me desenvolvendo, aflorando isso, né? A gente tem o costume de dizer que nós desenvolvemos mediunidade porque aprendemos assim. Mas eu entendo que nós afloramos aquilo que já é nosso. Os talentos estão aqui dentro, né? A gente pode escolher enterrá-los ou aflorá-los. E eu escolhi aflorar. Basta acordar, né? Basta acordar. E você falou uma coisa, Misael, que eu concordo
se eu pudesse concordar mais de 100%, eu concordaria, que nós tivemos uma época, finalzinho, década de 70, 80, por aí, onde existia quase que uma guerra entre as religiões espiritualistas. O pessoal que era espírita, kardecista, não gostava de Umbanda, Umbanda não gostava de Candomblé, Candomblé não gostava de nenhum dos dois, e ficavam brigando, e obviamente isso só fez com que perdêssemos espaço. Por quê? E aí, obviamente, o pessoal que é católico sempre teve o pezinho atrás, mas nunca tive, sinceramente, eu nunca tive problema com católico, tá? Meu problema, na verdade, foi com outros umbandistas, pra você ter uma ideia. Sim. Mas assim, o pessoal que é católico, e aí teve o afloramento das religiões pentecostais, o pessoal evangélico que aí é um pouco mais contra, mas assim, a guerra interna entre as religiões espíritas e espiritualistas fez com que perdesse muito espaço. Não lesse, e começou assim, né? Não pode nem ler esse livro, porque esse livro não é do Pentateuco, de Kardec, não pode ler esse livro porque ele é da Umbanda, não pode frequentar esse lugar. Essa guerrinha não levou nada a lugar nenhum, né? Não, na verdade, essa guerra só leva à separação, né? Porque as pessoas... a gente entende que a espiritualidade é um todo. E aí as pessoas com o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua vontade de fazer diferente, a sua vontade de atrair o público, de ter atenção só para ele, acaba separando. Aqui é o correto e lá está errado. E eu entendo que nenhuma religião do mundo, seja espiritualista ou não compreende toda a verdade. Nós podemos buscar parte da verdade em cada uma delas. Por isso que hoje eu me tornei um espiritualista. Porque eu tenho a capacidade, tenho o discernimento, até por ter uma base de estudo que é a doutrina espírita, que eu considero muito importante. Importantíssima. Importantíssima. Exato, porque isso me fez ter conhecimento espiritual, base de conhecimento, para que eu pudesse chegar nos outros lugares tendo um crivo ali de razão, onde eu possa enxergar o que é para mim e o que não é. Então eu vou me adaptando de acordo com o conhecimento que eu vou adquirindo, eu absorvo aquilo e passo a utilizar. E aí você vai me ver falando um pouco sobre espiritismo, vai me ver falando um pouco sobre Umbanda, sobre xamanismo, mas tudo dentro de um contexto espiritual sem rótulo religioso. Quem separa as pessoas não são as religiões, mas sim as pessoas, os religiosos, e aí é que está a questão. E aí começa dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda começa aquela coisa, assim, mas a tua Umbanda qual que é? A minha Umbanda é sagrada, a minha Umbanda é esotérica, a minha Umbanda é tal, não, mas a minha forma de Umbanda que acerta, a tua é errada. Gente, como o João falou, e eu concordo também com ele, assim, o que é certo e o que é errado? O errado é você ir contra algo que aquele moço, não sei se você já ouviu falar, João, aquele moço que há 2025 anos tivemos capacidade de pregar numa cruz. Você já ouviu falar dele, né? Eu imagino que sim. Pouquinho. E ele falou o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cara, ele deu duas regras. Duas. E a gente não entendeu nenhuma nem outra. Então, e a gente consegue brigar em cima dessas duas. Exato, e dentro dessa passagem que você trouxe, eu ainda completo, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e logo depois ele diz, vós sois deuses, ele está pedindo para que você se ame e ame o próximo como a si mesmo. Por que essa separação? A gente pode ter filosofias diferentes, entendimentos diferentes, a gente pode torcer para times diferentes, ter religiões diferentes, mas não quer dizer que o outro esteja errado. É lá onde faz sentido para ele. Eu faço um Evangelho no Lar, toda segunda-feira ao vivo no meu Instagram, às 21h30. E tem bastante gente participando. Ontem tinha quase 400 pessoas ao vivo. Legal. Muito bacana essa corrente. E aí eu falo sempre para as pessoas, eu faço a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e dou a minha interpretação. No final eu sempre peço, faça a sua leitura. Porque você precisa ter um entendimento que muitas vezes é diferente do meu, mas faz sentido para você. E é isso que agrega o valor para que você busque a sua evolução dentro do seu entendimento, não do meu. Sim. E sabe que eu coloco o seguinte, cara. Quando ele disse, amai a Deus, ele fala, vós sois Deus, ou seja, se ame. E o próximo? O pessoal fala assim, mas quem é o próximo? O que você tem que dizer sobre próximo? Gente, existe um conceito na espiritualidade chamado corrente. A corrente é feita por pessoas unidas trabalhando em prol de uma causa.
E o próximo é o próximo, literalmente próximo, aquele que está ao seu lado. Por quê? Você amando a ele, e ele amando ao próximo, amando ao próximo, amando ao próximo, uma hora você vai ser o próximo. Vai chegar em você essa corrente de amor, essa corrente de solidariedade, de acolhimento. E chegando em você, movimenta-se uma coisa importantíssima chamada energia. Exato. E a energia do amor, a energia curativa e transformadora. E aí você traz aqui um outro ensinamento. É dando que se recebe. Você começa amando e recebe o amor. Mas as pessoas não têm esse entendimento. Você quer o respeito das outras pessoas? Quero. Então respeite. Você quer o amor? Então ame. Você quer o perdão? Então perdoe. Nós estamos aqui buscando exatamente isso, só que precisamos expandir a nossa consciência para ter essa compreensão. E na verdade, e aí eu vou lembrar uma coisa que a minha mãe, que já está também do lado de lá, falava. E eu, diferente de você, eu nasci num lar umbandista já, então para mim foi mais fácil, mas o meu relacionamento com a espiritualidade é igualzinho ao teu, cara. Para mim, eles são amigos, tá? Assim, obviamente com o respeito total e a admiração que a gente tem, mas eu trato eles como estou falando com você, quando dou umas broncas nos meus aqui, que é fora do normal. Minha mãe falava o seguinte, cara, que se não existisse nada depois dessa vida, e obviamente ela sabia que existia, até por lidar com muito isso, mas se não existisse nada, para que fazer o bem? Se não, a gente só faz o bem e a gente só quer praticar o bem e sermos pessoas melhores, porque acreditamos que isso vale a pena, tanto nessa encarnação, como em alguma coisa maior. E aí, entrando um pouco no teu livro, fala justamente disso, né? Exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a nossa inconsciência é a nossa verdadeira consciência espiritual existencial. Então, por mais que você chegue nessa vida e por conta de conceitos dogmáticos, do aprendizado do passado, você tenha dúvida se a vida continua ou não, se existe reencarnação ou não, o seu espírito conhece a verdade. Então, aquilo fica ali, latente dentro de você, tentando te direcionar pelo caminho. Por mais que você pense, mas acabou aqui, não tem mais nada depois. Mas eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que praticar o bem, o amor, a caridade, e eu tenho que evoluir, porque esse é o propósito da vida. E no livro a gente fala justamente disso, né? A gente fala da jornada eterna, porque não finda. Nós estamos vivendo aqui hoje, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. E quando eles falam aqui das escolhas que eles fizeram durante a vida e o pós-vida, o que aconteceu, é o desdobramento das próprias escolhas e não de um Deus punitivo. Escolhas moldam destinos. Que escolhas estamos fazendo hoje? Determina o que vamos viver amanhã. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, de vida após a morte, nós temos sempre que pensar em vida. Momento presente, ter que plantar agora para colher lá no futuro. Eu acho que por mais que nós acreditemos que essa não é a nossa primeira encarnação, a gente sempre torce para que seja a última, mas também fica difícil cravar isso, né? A gente vem num processo evolutivo. Nessa encarnação, eu sou, ou espero estar sendo, melhor do que eu fui na última. Porque a gente vai aprendendo. Nós temos esse processo, o processo evolutivo é um processo de conhecimento, é um processo de reconhecimento. E como você falou, antigamente, não muito antigamente não, tá, gente? Temos que pensar que nós estamos 2000 anos aí de... Assim, Deus era punitivo. Deus era um velho barbudo sentado num trono que falava você, que apontava dedo. Hoje, algumas vertentes encaram Deus, e a minha vertente é assim, Deus não é um ser, Deus é uma energia. Porque é uma energia criadora em constante processo evolutivo. E aí você fala assim, mas como você fala assim, Deus está evoluindo? Deus já não é perfeito? Ele é perfeito. A essência divina é perfeita. Só que tudo que fica estagnado apodrece. Água, se você pegar água e deixar a água parada num canto, essa água vai apodrecer, ela não vai mais poder ser consumida. Então, a essência divina, o que vocês chamam de Deus, e cada um chama de um nome, eu acho que nenhum deles é o nome correto, pra gente, como você falou, Deus somos nós, né? Eu sou Deus, você é Deus. Assim, não pode estar estagnado num processo, já está perfeito. A perfeição tem de evoluir, senão ela não é perfeição.
Exato, todo estado de perfeição é relativo. Se nós somos deuses, nós somos partículas divinas, essência divina. Essa essência traz uma certa perfeição que é relativa, mas durante a nossa caminhada, nós vamos aprendendo com o tempo, evoluindo. Existe uma lei que é imutável, uma lei divina que é imutável, que é a lei do progresso. Então, Uhum. tudo está em constante progresso. Nós também estamos. E o Espiritismo nos traz que vivemos hoje o nosso melhor momento. Então é aí que as pessoas precisam fazer uma reflexão, olhar para dentro. Se isso faz sentido e hoje eu vivo o meu melhor momento, quem era o João lá atrás? Porque eu carrego Tá. minhas fraquezas, eu carrego minhas limitações, os meus vícios e tudo aquilo que eu ainda preciso transformar nessa caminhada. Nas terapias eu trabalho justamente isso. Quando nós falamos de fraquezas, de vícios, de traumas, eu falo para as pessoas, a primeira coisa a fazer é o autoconhecimento, porque ele traz liberdade. Então você busca o autoconhecimento e aí você enxerga, enxergou, agora você tem que aceitar. É aceitar para transmutar. Você tem que aceitar quem você é. Porque muitas pessoas olham para dentro e se culpam. E aí fogem de si mesmas. Se afastam da própria essência. Quando você se afasta da sua própria essência, você enfraquece. Porque você está se afastando daquela fagulha divina que habita dentro de Uhum. você. Do Deus que você é. E você para de se enxergar dessa forma. Começa a se comparar com outras pessoas e se enfia dentro do buraco. Porque você olha para o outro, toda aquela perfeição que eles demonstram, e você se enxerga cheio de defeitos e fala, não sirvo nem para estar aqui. E É muitas claro. pessoas acabam desistindo da caminhada. E não é esse o trabalho. O trabalho é o contrário, é olhar para dentro. Você não tem que ser melhor que os outros, você tem que ser melhor que você a cada dia. Então, olhar para dentro, enxergar as suas fraquezas, aceitar e transmutar isso durante a sua caminhada para que você chegue no mesmo patamar evolutivo de muitos outros que você enxerga. Mas a gente só enxerga aquilo que mostram. Eu costumo É. dizer para as pessoas que os nossos erros não nos definem. E os nossos acertos também não nos definem. O que nos define é a nossa caminhada. Quando você Sim, olha lá perfeito. para frente e enxerga aquela luz brilhando, que é a luz que está te direcionando na sua caminhada, você tem que enxergar que ela é você lá na frente. É aquilo que você quer se tornar. Só que durante a caminhada num mundo como o nosso, terão os desvios, terão aquilo que quer tirar a nossa atenção, que quer nos tirar do É. caminho. Você pode caminhar reto e seguir até lá mais rápido, ou você pode se desviar, porque até o erro ensina. Mas você vai ter que retornar para essa trilha e seguir rumo àquela luz, para quando você chegar lá, você abraçar ela e sentir que o tempo todo era você mesmo te guiando. Não, perfeito, perfeito. Sabe o que eu costumo dizer bastante, viu, João? Que assim, eu adoro errar. Eu adoro errar. Porque até fisicamente, cara. Quantas e quantas cidades. Eu viajei muito no meu trabalho como jornalista. Assim, e quantas cidades bonitas eu conheci errando entradas de algumas estradas. Ah, deve ser aqui. Entrei. Ixi, não era. Mas seria mais fácil parar o carro, fazer um retorno proibido ali, talvez tomar uma multa. Eu falei, não, vamos seguir, vamos ver aonde vai dar. E depois, cara, eu conheci cada lugar bonito, errando. Porque eu falo assim, cara, e você tem que aproveitar seus erros. Agora, você falou, você aproveita o erro, mas você volta para a tua estrada. E outra coisa que eu aprendi, não existem caminhos fechados. Quantas e quantas pessoas chegam para nós, como terapeutas ou como médiums, assim, meus caminhos estão totalmente fechados. Eu falo, não existem caminhos fechados. Pode ter uma pedra que você pode estar fazendo que seja um pedregulho gigantesco, ou simplesmente pode ser uma pedrinha que você pode superar. Mas as pessoas se definem, às vezes, pelos erros e pelas pedras no caminho. E aí complica. Exatamente, como você disse, né? Todos nós cometemos erros e errar é humano. Permanecer no erro é uma Ah, escolha. Então, quando você entra num lugar que não deveria, mas já está ali, aproveite o momento, volte e aprenda com o seu erro, com a sua caminhada. E aí, quando as pessoas falam assim, meus caminhos estão fechados, o que eu costumo dizer? Às vezes existem bloqueios energéticos, os caminhos estão abertos, só que tem algo sim. tampando a sua visão. E aí a gente vai trabalhar ali uma orientação espiritual, vai trabalhar um tratamento, um passe, algo que a pessoa possa fazer para desbloquear o caminho dela, para que ela consiga seguir. E muitas vezes o bloqueio é criado por ela mesma. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu já comentei isso em outros lugares. Todo mundo que chega num centro espírita, eu estou cansado, eu estou tendo pesadelo, eu estou isso, eu estou aquilo. O médium ou o entrevistador que está ali no depó, ele pega e fala assim, olha, vamos fazer um trabalho de desobsessão? E eu costumo dizer o seguinte, nem tudo é um obsessor.
Nem tudo. Na maioria dos casos, e eu vou te arriscar ainda dar um chute aqui de 70%, 80%, é energético, não é obsessor. É você mesmo criando as barreiras que estão no seu caminho. Só que você ainda não percebeu. Não, eu concordo. Não, cara, eu não somente concordo, como vejo isso na prática. E é justamente isso. Porque às vezes assim, quantas e quantas vezes você escuta, né? Você escuta um guia, ou você mesmo, com a intuição, fala assim, sabe quem é teu principal obsessor? Você mesmo. Você mesmo, exatamente. É você que está se boicotando. É você que está dizendo não para você mesmo. É você que está postergando, é você que está não realizando aquilo que você sabe que tem que realizar. Que você tem vontade de realizar, mas por algum motivo energético, talvez, aí você não esteja realizando. Então vamos, a gente ajuda, claro, seja como for, a gente ajuda. Mas de vez em quando uns chamados assim pelos colarinhos, a gente dá também. Agora, João, me diga uma coisa. Aí, bem no teu livro, como é que as experiências pós-vida podem ajudar na vida? No livro, por exemplo, nós temos 35 relatos espirituais que eu fui recebendo aqui, um por semana. E cada um deles Legal. conta uma história diferente. Onde nasceu, como viveu, as escolhas que fez e quais foram os desdobramentos disso. Dentro de cada relato desse, você vai encontrar alguma coisa ali que é particular, alguma coisa que se compara com a sua vida e com as suas escolhas. O que as pessoas precisam notar no livro é justamente isso. Escolhas moldam destinos. Você encontrou algo ali que é compatível com o seu? Eu não quero causar terrorismo, e eu tenho certeza que todo esse projeto que foi criado na espiritualidade e repassado a mim, não é para isso, não é para trazer o medo, é para trazer a responsabilidade sobre as suas escolhas. Ah, você enxergou que num relato ali, o cara cometeu o mesmo erro que você comete e foi parar no umbral. Não é assim que funciona, isso não é uma regra. É a forma como a gente assimila isso, como a gente entende e a forma como a gente busca o arrependimento e transmutar essas energias. Não quer dizer que quem errou vai para o umbral. Isso são mitos, isso vem lá das igrejas do passado, das religiões do passado, dogmáticas, que diziam que errou vai para o inferno. Você trouxe um exemplo lá no início da nossa conversa dizendo, não existe um Deus que aponta o dedo e fala, você vai para o céu, você vai para o inferno. E as pessoas, elas colocam isso na mente e têm dificuldade de tirar. Mas se você entende que você não é perfeito e acredita num Deus perfeito abstrato porque você não enxerga, você olha para você, você teria coragem de colocar um filho no inferno para sofrimento eterno? Você que não é perfeito não tem coragem. Deus que é perfeito tem. Então não faz nem sentido acreditar nisso. As pessoas precisam fazer a leitura, as pessoas precisam buscar o conhecimento, que eu também sempre repito que a chave para sair da escuridão, da ignorância. Porque a partir do momento que você busca o conhecimento em todas as áreas da sua vida, tudo se clareia e você se fortalece para fazer escolhas conscientes, que provavelmente, sendo consciente, tira você de oportunidades de erro. Então a gente vai fazer a leitura, ter entendimento sobre cada um dos relatos, trazer para a nossa vida aquilo que faz sentido, olhar para dentro aonde eu ainda estou cometendo erros, aonde eu ainda sou fraco e buscar essa transformação. É para isso a obra, é para o despertar de consciência, não para causar medo e nem terrorismo. E outra coisa, obras como a tua não mostram experiências e superação, mas olhem para o final das histórias. As pessoas têm mania de olhar para o meio da história. Ah, quando decaiu, para onde foi, o que aconteceu, olha só. Ah, eu também frequento boteco. Ah, eu também tomo cerveja. Eu frequento boteco, eu tomo cerveja, tá, gente? Eu também faço a mesma coisa. Mas olha o que aconteceu, o cara traiu a esposa traiu o marido. Ah, o cara fez isso, olha só, eu também fiz. Olha o final da história, gente. Se essas histórias foi permitido que essas histórias chegassem até nós, não é para você olhar o erro do que aconteceu, é para você olhar que é possível superar o erro e ter um final feliz. Porque o final da história, eu não li todas, cara, mas assim, eu arrisco arriscar que todas têm um bom final. Sim, a maioria delas tem um bom final, porque é o momento da redenção. E qual é o momento Exato. da redenção? É o despertar de consciência, que pode ocorrer durante a caminhada na Terra. A caminhada como encarnado, é possível que a gente desperte consciencialmente. Mas nós temos que buscar superar aquilo que está aqui dentro de nós, travando a nossa mente de expandir. A gente aprendeu de uma forma,
Só que o mundo evolui. A gente acabou de falar da lei do progresso, que é imutável. Tudo vai progredindo. Nós temos que também ir quebrando alguns paradigmas e buscando um entendimento novo. Não que o que a gente aprendeu esteja errado, mas o que a gente aprendeu agora pode se fortalecer ainda mais com o novo conhecimento que vem chegando. Se a humanidade está progredindo tecnologicamente, ela tem que evoluir moralmente e espiritualmente. Tudo novo, tudo vai se renovando. Jesus disse isso. Tudo se renova. Então, nós também precisamos renovar a nossa consciência. Não, e uma coisa que eu digo, e eu já fui bastante criticado por isso, mas é o que eu acredito, e dá licença, é que as religiões espíritas e espiritualistas, elas têm o dever de evoluir. Não adianta, tá, que o espiritismo, ou que o pessoal chama de kardecismo, mesa branca, chame como você quiser chamar, a própria Umbanda, como eram praticadas, tá, na década de 50, na década de 60, não pode mais ser praticada hoje em dia. Tem que evoluir. E por quê? Uma das bases dessas religiões é o conhecimento. Então, eu acho que, como a gente falou, é importante ler as obras básicas do Espiritismo, lá os 5 livros do Pentateuco de Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que eu lembrei de tudo. Assim, é importante ler, é fundamental ler. É fundamental ler esses livros. Contudo, vamos fazer uma leitura também crítica, que foram escritas em 1800 e alguma coisinha. Não vou lembrar a data correta agora. Então, se fossem escritas hoje, talvez fossem diferentes. Com certeza. Kardec hoje faria perguntas diferentes. Se Kardec morasse, vivesse em outro contexto, Kardec estava na Europa, na França. Então, vivendo naquele mundo católico, ele fez perguntas, e está claro nos livros do Kardec, isso não é nenhuma crítica a ele, mas está claro que ali ele está trazendo contraponto aos ensinamentos da igreja. Não é uma crítica, mas muitos escutam como crítica, esse é o problema, né? Exato, mas aí, né, as pessoas vão assimilar aquilo que estão dentro delas, né? Então, a gente sabe que Kardec ali, ele está trazendo algumas coisas que é um contraponto à igreja. Quando o Kardec fala fora da caridade não há salvação, é porque lá na igreja se pregava, fora da igreja não há salvação. E ele foi muito taxativo nessa mensagem. Ele está correto. Eu confio, eu acredito plenamente no que ele diz. Mas as outras religiões, como a Umbanda, por exemplo, que foi citada, e até mesmo o Espiritismo, precisam se renovar. A Umbanda, ela foi criada por Zélio de Moraes lá no início do século, né? Lá em 1900 e alguma coisa. E aí, Zélio vem trazendo aquilo e a maioria das pessoas vem seguindo. E Zélio traz sincretismo da Igreja Católica e traz um pouco também do kardecismo dentro da Umbanda. Sim, porque era o que tinha. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha, assim como Kardec também era o que tinha lá atrás. Então, assim, você percebe que isso foi criado e vem sendo trabalhado de uma certa forma. Mas olha uma coisa interessante. Zélio trabalhou as entidades, as pessoas vêm trabalhando as entidades. Eu sou a favor de se considerar e trazer as raízes, porque foram elas que criaram isso e nós precisamos trazer isso com força, respeitando os mais velhos. Mas, por exemplo, é patriarcal. Se você for olhar para a Umbanda, por exemplo, tem o marinheiro, tem o boiadeiro, tem o baiano, mas é difícil você achar a marinheira, a boiadeira, porque e não existem essas energias. Te convido para vir numa gira minha, de vez em quando eu trago tudo isso. Então eu quero conhecer. Desculpa, eu quero conhecer. Mas você percebe que lá não tinha. E muita gente hoje não trabalha essas linhas. Não, então você vai ver, talvez, ali a energia... Meu amigo, eu conheço muito homem que tem vergonha de incorporar cabocla. Não tô nem falando pra uma gira, hein? Mas assim, você tem uma cabocla linda do seu lado que quer trabalhar. Ah, mas eu não vou incorporar uma cabocla. Porque ainda tem a questão patriarcal. Desculpa te interromper, continua, perdão. Não, mas você está certo. Se você for olhar, olha como o inconsciente coletivo trabalha. Por que ele não quer receber uma cabocla muitas vezes? Porque ele viu uma manifestação de uma cabocla em um homem com trejeitos, com uma situação em que ele não concorda. Mas isso é do médium, não é da cabocla. Ela não quer se manifestar daquela maneira, ela só quer trazer a energia dela. E você pode trabalhar a energia dela da sua maneira, principalmente se for um médium consciente. Existem maneiras de se trabalhar, mas também existe inconsciente coletivo. Então, aquele que vê, por exemplo, todas as vezes o pai Joaquim, que vem com a bengalinha andando encurvado e vai sentar, quando ele receber o pai Joaquim, como ele vai manifestar? É dessa maneira. Ele nem espera a entidade dele chegar de vez para poder ver como ela vai se manifestar.
Ele já enjorda e sai andando com a bengalinha. É assim, infelizmente, ainda é assim. Não, e aí, falando de pombagiras, que outra coisa que foi criada, tá, gente? É importante a gente colocar, independente do nosso público. A Umbanda trabalha com arquétipo. Sim. Quando se fala preto velho, claro, se nós estamos fazendo referência à ancestralidade, aos escravos, estamos fazendo essa referência, não resta a menor dúvida. Agora, nem todo preto velho que trabalha na Umbanda nem é preto e nem é velho. E também não foi. Nem todo caboclo foi índio. Nem todo baiano nasceu na Bahia. E aí, com o perdão da palavra, nem toda pombagira foi prostituta. Vai, vamos Exatamente. Criou-se o arquétipo da pombagira. Qual é o arquétipo da pombagira? Aquela mulher livre, aquela mulher que, sabe, que se reconhece a sua feminilidade, valoriza isso. Sabe? O que não ajuda são as imagens. Por isso que eu trabalho pouquíssimo com imagem, também tem outra coisa. Mas por quê? Toda imagem de pombagira é aquela mulher, sei lá, com os peitos para fora. Aí não... Agora, o homem viu uma mulher incorporando pombagira, gritando com a sua piteira, não sei o que lá, eu não vou incorporar isso aí, não. E tem muita mulher que fala, mas eu não concordo em incorporar prostituta, então eu não quero. Ou seja, conhecimento. É o que a gente fala sobre o conhecimento, é a chave para sair da escuridão, né? A escuridão da ignorância que te aprisiona aquilo que você aprendeu ouvindo do outro. Não é aquilo que você sente. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, tem que fazer sentido para você. O arquétipo é esse porque foi criado pelas pessoas. Igual o arquétipo do Exu. Foi criado lá atrás, dentro de uma senzala, onde eles estavam aprisionados em lugares pequenos, muitas vezes, que traz essa manifestação mais dura, e aí vem aquelas imagens como se fossem aterrorizantes, para assustar muitas vezes os próprios católicos que os perseguiam. Mas isso não é real. Quando eu tenho a clarividência, então por mais que a minha entidade esteja comigo ou esteja do meu lado, eu vejo que ele não é daquela maneira. Ele não tem nada a ver com aquilo. As primeiras vezes que apareceu, me mostrou aquela imagem para que eu pudesse identificar quem é. Mas depois, com o tempo, vai mostrando a própria face que só está manifestando o arquétipo que foi apresentado. É a conexão energética que ele tem com aquele arquétipo para se manifestar aqui através de um médium. E aí, cara, eu acho o seguinte, eu sempre falo, a Umbanda, e eu coloco outra, é uma religião que tem dentro das suas bases, independente da vertente que você siga, tem a questão da evolução. Sim. Tem muitas críticas à Umbanda Sagrada que Pai Rubens Saraceni trouxe. Eu não sou Saraceni, apesar de estudar muito, gostar muito dos ensinamentos de Saraceni, eu acho que ele equilibrou um pouquinho algumas coisas que estavam desequilibradas na Umbanda. Não sei lá. Mas eu gosto muito da estrutura que ele trouxe dos tronos da Umbanda, e um dos tronos é a evolução, porque a Umbanda precisa evoluir. A partir do momento que você encara o que ele chamou de tronos divinos como características de Deus. Deus é fé, é amor, é conhecimento, é lei, é justiça, é evolução, é geração e é muito mais. Nos livros de Saraceni, ele coloca: eu não abri todos os tronos, porque é impossível abrir todos os tronos. Primeiro, pelo conhecimento da época. Segundo, porque me fala aí todas as características divinas. A gente não consegue falar. Então, os tronos são características divinas. É alegria, é alegria. É saúde, é harmonia, é todo. Tudo que for Deus tem um trono e tem entidades que trabalham dentro desses tronos. Então, essa é uma parte que eu gosto, apesar de não ser. Eu sou um pouco mais saracenista, menos de Umbanda Sagrada. Entendi. Eu tive o prazer de conhecer o Rubens pessoalmente no colégio dele ali em Belém. Eu fui lá algumas vezes. Também. E também dentro da Umbanda é uma referência. Todos os ensinamentos, a literatura que ele deixou, é um cara que veio para fazer a diferença. Infelizmente, foi embora, na minha compreensão, um pouco cedo, mas cada um tem o seu tempo.
E nós temos que entender que a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Xamanismo e todos os outros, todas as vertentes espiritualistas, nos levam ao mesmo caminho, que é o caminho da evolução. Então, Sim. as religiões precisam também evoluir. Mas como uma religião evolui? Não é só espiritualidade, é o ego humano. Então, nós precisamos saber trabalhar o que chega de novo para poder fazer a coisa fluir e a coisa evoluir. Mas muitos mais velhos, e aí também não quero que entendam isso como uma crítica, porque eu respeito muitos mais velhos, eles trazem aquilo que é raiz. Então, aquilo que está chegando agora, não, isso aí não existe. Isso aí, eu nunca vi esse tipo de coisa. É assim que eles pensam. Tudo bem, não tem problema pensar desta maneira. O que eu não acho certo é estar pregando contra. Porque se lá atrás, quando o Zélio trouxe, também não tinham essas manifestações como teve depois dele. Porque ali foi um marco. É claro que sempre existiu, mas ali foi um marco para a criação da religião. Então a religião vem dali e aí você vem recebendo cada vez mais linhas. Existem muitas outras linhas. Hoje tem Umbanda recebendo oriental, por exemplo. Então tem Umbanda hoje recebendo de outras dimensões. Quem sou eu para dizer que isso está errado? Eu não tenho isso, eu não tenho essa compreensão, mas ele tem. A antena dele está captando e ele está recebendo. Está valendo. Está fazendo bem. É uma coisa que a gente comentou aqui, que eu acho o seguinte. A história das religiões, da espiritualidade, ela é marcada por momentos. E nós temos que entender que cada, vamos chamar de avatar, Sim, que veio para nos trazer conhecimento, só pôde trazer o conhecimento que era possível à época. Jesus foi um deles. Jesus, chame de Sananda, chame como você quem quiser chamar. Porque ele não sabia muito mais do que ele falou? Claro que ele sabia. claro. É óbvio que ele sabia. Agora, ele pôde falar o que as pessoas da época, entendeu? O que a cultura da época permitia. Kardec foi assim. Zélio foi assim. Saraceni foi assim. Chico Xavier foi assim. Divaldo Franco foi assim. Todos aqueles que grandes, sabe, o livro de João Ribeiro está sendo assim. Ou seja, o teu livro ele vem num momento que é possível passar o conhecimento de hoje. Se você estivesse escrevendo o seu livro na década de 50, você ia ser apedrejado. Ia falar, é louco esse cara. Assim, eu acredito que os livros que vão vir daqui a 10 anos, 20 anos, vão trazer. Agora, nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos entender esses momentos e trazer a evolução. Eu fui num centro, o Preto Velho falou para eu parar de usar o celular. Imagina se Preto Velho sabe o que é celular. Claro que ele sabe. É óbvio que ele sabe. Ele não é ignorante. Ele não vai dar consulta com o celular na mão. Exato. Mas que ele sabe o que é um aparelho celular, sabe? Agora, para te agradar, meu irmão, ele não fala celular, ele fala aquele aparelhinho lá que vocês ficam brincando o dia inteiro. Mas claro que ele sabe o que é um celular. Exato, e você percebe isso nas obras de Chico. Chico escreve Nosso Lar em 1944, 45, algo assim. E aí já vem a demonstração de que no mundo espiritual existiam as telas, existiam os tablets, existia a comunicação, ônibus que flutuava. Então, assim, naquela época, em 1944, a espiritualidade já sabia coisas que a gente não sabia que ia chegar aqui. Então, como que eles não sabem? É claro que eles sabem, mas é o arquétipo. E aí vem também a limitação da mente. Se o Preto Velho chegar e falar assim, olha, pega seu carro, seu celular, vai para casa. Ele vai falar, como assim carro, celular? Ele fala carroça, ele fala pé de borracha, ele fala aquele aparelhinho assim. É exatamente isso. As pessoas vai perder credibilidade, porque ou é desse jeito ou tem alguma coisa errada. É a mesma coisa que a questão do sincretismo. Assim, você entra no meu terreiro, você não tem imagem nenhuma. Vai, para falar que vem imagem, tem uma imagem do Pena Branca, que é o guia-chefe, ali é diferente, mas o Pena Branca é um ser, é um espírito vindo agora, então é um ser agora. Você não vê imagem de orixá. Para mim, orixá não é ser, orixá é uma energia divina. Agora, por que era necessário nos terreiros ter aquela imagem grandona de Jesus bem na frente? Para que as pessoas, ao entrarem, olhassem e dizer, opa, se tem Jesus aqui é uma coisa boa. Eles já vinham com a ideia se tem, não, eu vou lá, tem coisa de Exu, é coisa do demônio, é coisa do capeta, eu vou lá, eu vou com alho no bolso, não sei o que lá. Agora, o povo critica, mas no final do ano vai lá pelas 7 ondinhas, né? É uma delícia.
Exatamente, mas aí as pessoas colocavam a imagem de Jesus dentro dos terreiros para trazer o católico e mostrar que não era nada do demônio, como haviam dito. E quem dizia que era do demônio eram os sacerdotes. Assim como existe hoje o padre, o pastor, aquele cara de outra religião, hoje eles dão até nome para as entidades que se manifestam dentro da igreja. Muitas vezes um pastor sabe mais o nome dos Exus do que o próprio umbandista, que só conhece o dele e não conhece os outros. E o pastor manda entrar um e sair o outro, ele que determina. Agora chegou tal, vai sair, vai chegar tal, e chega Xangô junto com o Exu, não sei o quê. Eu fico olhando aquilo e falo, para quem não tem conhecimento, tudo isso é real. Então a pessoa aprendeu que Exu é demônio. Ele não sabe que aquilo é uma energia que trabalha nos caminhos, que trabalha na proteção, que trabalha na orientação. Ele não sabe. E muitas vezes a pessoa sofre o preconceito só porque o outro é ignorante, não porque ele é maldoso. Ele aprendeu desse jeito, infelizmente. Eu fiz o começo desse ano aqui, quer dizer, não sei quando essa entrevista está indo ao ar, então eu fiz no começo de 2025 uma cirurgia no joelho. Eu estou fazendo fisioterapia. E a moça que faz, excelente fisioterapeuta, ela é católica, apostólica, romana, praticante, catequista, não sei o que lá. Daí toda vez que ela vai embora aqui de casa, ela pega o celular, ela está tentando chamar Uber, ela fala, ai meu anjo da guarda, me ajuda a achar um Uber. Ai meu anjo da guarda, ajuda que o motorista seja bonzinho. Ai meu anjo da guarda. Daí eu olho para ela e falo assim, sabe que você daria uma excelente umbandista? Era só mudar esse anjo da guarda para Exu, que dá exatamente no mesmo. Ela quer me matar. Mas olha como os conceitos se intercalam. Exato, é o Sabe? mesmo. Se chama de anjo da guarda, chama de Exu, gente, dá no mesmo. Exato. É que o termo Exu, né, vandalizou, ele foi escandalizado, ele se tornou um termo pejorativo hoje. Tanto que muitos umbandistas não usam mais Exu, usam guardião. Quando eu atendo as pessoas dentro das minhas terapias, eu sempre pergunto qual é a religião. E eu atendo Melhor, católico, evangélico, não importa. E eu falo na língua dele. Porque não adianta eu querer falar para ela, acende uma velhinha lá e reza para o seu Exu, que ele vai te proteger e vai abrir o caminho que você está precisando. Não, acende a vela, reza para o seu anjo da guarda, seja lá o nome que você dá para ele, que ele vai te proteger e abrir seu caminho. A conversa é a mesma, só muda o termo. É verdade, é por aí. João, você gostaria que teu livro chegasse nas mãos de quem? De que tipo de público? No começo, quando eu escrevi o livro, eu buscava levar essa compreensão aos espiritualistas, porque são pessoas que já estão ali dentro desse nicho que eu atuo. Mas eu gostaria que esse livro chegasse na mão de outras pessoas, para que elas pudessem sentir essa verdade. O católico, o evangélico, o protestante, não importa. Para que ela pudesse sentir essa verdade lendo cada relato. Por mais que ela entenda que isso seja utópico, o espírito dela vai sentir aquela verdade e vai reverberar dentro dela. E no momento em que ela mais precisar, eu tenho certeza que ela vai se lembrar das histórias que ela leu aqui. Que maravilha. É seu primeiro livro? Esse é o meu primeiro livro e eu já escrevi um outro, que é um livro chamado Caminho no Deserto. É um devocional onde a pessoa vai trabalhar, ler ele ali 30 dias corridos para poder fazer uma transformação, uma expansão de consciência. É um livro que eu lancei agora esse ano. E esse livro é bem legal, porque eu tive um convite para participar de um workshop do SEVA, o Centro Espiritualista de Uberaba, junto com a Prefeitura de Uberaba, para fazer uma palestra e uma vivência dentro do Memorial Chico Xavier, construído lá. Coisa boa. E eles, sabendo que eu ia lançar o próximo livro, pediram para fazer um lançamento lá dentro. Então, para mim, isso aí foi um marco, né? Poder lançar o meu segundo livro dentro do Memorial Chico Xavier. Foi muito bacana. Que maravilha. Agora, eu brinquei com você aqui, mas como um bandista lançando devocional, meu Deus, isso não pode. Gente, vamos parar com isso. Olha que coisa bonita. Que coisa bonita. Você pegar o que é talvez um conceito de uma outra vertente religiosa e trazer para a nossa. Exato. Onde você está praticando uma coisa chamada bem. Praticando o acolhimento, praticando a fé, ajudando as pessoas a despertarem em si o momento delas de fé. Coisa bonita, cara, coisa muito bonita. Exatamente, essa é a intenção. É um trabalho em que a pessoa vai caminhar ali 30 dias com Deus, né? Todo dia ela vai fazer uma leitura, vai praticar um exercício e vai repetir um mantra. E eu digo que é um devocional espiritual cristão, porque quem escreveu foi um espiritualista.
mas dentro das passagens, dentro das mensagens, tem as passagens de Jesus ali, até para as pessoas irem se adaptando com o conhecimento. É espiritual, mas tem Jesus falando sobre isso dentro das minhas mensagens. Coisa linda, coisa muito bonita, coisa muito bonita. João, vamos terminar aqui, ó, estamos com 45 minutos batendo papo, eu acho que tá legal para os programas. Eu só vou te pedir uma coisa, cara. Volta aqui para a gente bater papo. Seja no Café Cultural, seja no Caminhos da Evolução da Rádio Sensorial, seja no YouTube do Caminhos da Evolução. Cara, volta, que eu acho que são conversas como essa. Uma coisa que eu fiz, comecei na pandemia, apesar de ser jornalista, né, a gente se empolga com profissão. Eu descobri que a melhor coisa que a gente pode fazer pela fé, não pela Umbanda, não pelo Espiritismo, mas pela fé, é divulgá-la. É falar sobre ela. É abrir mentes. É ajudar outras pessoas a compreenderem o que é fé, o que é evolução. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. E eu acho que escrever livros, fazer como você faz no seu Instagram, que for, esse é o verdadeiro caminho. É isso que a espiritualidade espera da gente. Que a gente tenha bons atos e que ajude as pessoas a darem seus passos. Tenho certeza disso. Exatamente, você falou uma verdade, né? A fé sem obras de nada vale. E a obra, muitas vezes, não é só trabalhar a sua fé, mas é divulgar e propagar o seu conhecimento e a sua fé. Então, os dois livros são justamente para isso. Um está falando só de relato espiritual, de vivência, de escolhas e o resultado delas. O outro traz ali um devocional para você trabalhar o autoconhecimento, buscar o conhecimento, conversar com Jesus todos os dias para se fortalecer no seu encontro com a sua própria essência. Eu sempre falo para as pessoas, você pode buscar o João, você pode buscar o padre, o pastor, quem você quiser, mas o que te fortalece é o encontro com você mesma. A força está aí dentro. Eu trabalho as terapias para despertar aquilo que você é. Eu não sou a verdade que vai direcionar o seu caminho. Eu sou um homem, um médium sensitivo que vai ler você e vai falar, olha, está aqui, você precisa encontrar isso dentro de você, você é exatamente isso. E eu quero que faça sentido, porque a partir do momento que fizer sentido, você vai acreditar na sua própria potência, no potencial que você é como um espírito criado por Deus, um Deus como Jesus disse. Maravilha, maravilha. Mas vamos dizer uma coisa, onde que as pessoas encontram o Jornada Eterna, Experiências de Vida Após a Morte e como é que é, Caminhando no Deserto, Caminhada no Deserto? Tem, lá na Amazon, você pode procurar por João Ribeiro, você vai achar A Jornada Eterna, porque é esse livro que nós estamos falando aqui, que são os relatos espirituais, você vai achar O Caminho no Deserto, que é o devocional, e esses dias eu lancei um e-book chamado Destrave da Alma, que é voltado para o público feminino. Então, se colocar João Ribeiro lá, ou o nome de um dos livros, na Amazon, você vai encontrar os 3 lá, e está muito fácil de adquirir. E quem quiser também pode me procurar no Instagram, porque aí tem todos os meus contatos, que é o @oficial.joãoribeiro. Aí lá você tem o meu WhatsApp, você pode me chamar no direct, começa a seguir, acompanhar o conteúdo para me conhecer melhor. Seria a minha próxima pergunta, nada como você já ter mentalizado e falado aqui. João, te agradeço demais, meu irmão. Parabéns. Continue escrevendo, continue. Eu acho que a tua forma de pensamento de mexer com energia, cara. A gente mexe com energia e a gente mostra para as pessoas o caminho delas. Parabéns, continue e você tem portas abertas comigo aqui, a hora que você quiser, falar, vou lá bater mais um papo com aquele maluco, só chamar que a gente abre câmeras e microfones para ti. Eu agradeço demais a oportunidade, foi um prazer conhecer você, conhecer o seu trabalho e saiba também que eu estou aqui. A hora que tiver um convite, estamos juntos, vamos fazer um programa, vamos falar sobre espiritualidade. Eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre energia, eu falo sobre morte, mas eu gosto de falar sobre vida. As pessoas precisam aprender a viver para não se preocupar mais com a morte, sabendo que ela é o nosso destino para todos. Quando a gente nasce, a única coisa que a gente sabe é que um dia nós vamos desencarnar. Mas o problema é, você está preparado para isso? E é despertando a sua consciência, buscando conhecimento espiritual e o autoconhecimento que você estará preparado para viver a sua experiência espiritual depois dessa vida. É isso aí. João, grande abraço, muito obrigado. E muito obrigado para você que assistiu mais essa entrevista. Café Cultural, Caminhos da Evolução na Rádio Sensorial, no YouTube, onde for que você nos viu. Meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Segura aí, João. Grande abraço. Até aí. Um abraço.